Olá pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E o vídeo hoje vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, né? Porém eu considero um assunto interessante, já me perguntaram, acho que pode ser legal trazer uma reflexão sobre isso. Acredito que pode mexer um pouquinho com as vaidades de algumas pessoas, mas espero que não. E hoje o assunto então vai ser sobre fardamento no Daime, né? Por que eu não me fardei? E se eu devo ou não me fardar, né? Você deve ou não se fardar, e algumas considerações sobre fardas e vestimentas ritualísticas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos. Vou começar, né, para você que talvez caiu de paraquedas, não sabe do que eu tô falando o que é esse tal desse fardamento, né? O fardamento é essa entrada ritualística para a doutrina do Daime, né? Onde você adere a essa vestimenta que é a farda, é chamada de farda. Então existem dois tipos de farda, né? A farda branca e a farda azul. Talvez eu coloque aqui para vocês verem como que elas são, né? Com algumas diferenças para homens e para as mulheres. E a partir desse momento, né? A pessoa se torna ali, né? Tem essa ideia, esse conceito de se tornar-se um soldado da rainha da floresta. Então, como eu já tinha falado aqui, vou até linkar esse vídeo por aqui, não necessariamente você precisa ser fardado do Daime para você ser daimista, né? Porque daimista é aquela pessoa que acredita naquilo ali, que tem aquilo ali como sua fé, sua religiosidade, né? Não que a gente também precise ficar o tempo todo se rotulando, né, gente? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas enfim, e aí, para eu começar a falar sobre isso, eu vou falar também um pouco sobre a minha história com o Daime, né? Como que eu conheci o Daime. Então, primeiro, eu conheço a Ayahuasca, né? No contexto, né, xamânico, universalista. E mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos depois, eu vou conhecer o Daime. Eu fui conhecer o Daime porque um belo dia, né, eu canalizei um hino e eu achei ele muito parecido com os hinos do Daime. Eventualmente, alguns lugares que eu frequentava, tocava um ou outro hino, né, algum hinário do Santo Daime. E aí eu achei aquele hino muito parecido, aqui, assim, a levada da música também me remetia um pouco a um linho de catimbó. Então, eu fiquei confusa com aquilo ali, né, era cristão e tinha uma musicalidade parecida. Eu falei, bom, acho que eu preciso conhecer o Daime. E aí fui conhecer o Daime em São Paulo, fui com o Mikael já frequentava há algum tempo, né, uma igreja em São Paulo. E ali na minha primeira experiência, eu já fiquei muito fascinada. Realmente eu fiquei apaixonada, já estava ali me vendo de coroa. Então, ali naquele momento, aquele primeiro momento, eu já achava que eu tinha que me fardar, né? Frequentei há algum tempo. E pouco tempo depois eu já me mudei para o estado do Rio de Janeiro, né? Em alguns vídeos talvez eu conte um pouco dessa história, mas eu nunca falei, né? Talvez até algum dia eu conte mais sobre isso aqui. E lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade que eu tava, né? Que era Angra, né? E eu morei num camping em Ilha Grande por um tempo. E lá, né? Era uma ilha, obviamente não tinha uma igreja lá. E na cidade também não tinha, né? Em Angra também não tinha. E aí, né? Ali eu fui conhecer uma igreja na cidade do Rio de Janeiro, né? E ali sim eu tive uma identificação, né, com os valores, né, com a comunidade mesmo, e ali eu queria ter me fardado. Então eu não tive muito tempo, assim, de ter vivências ali com aquelas pessoas, mas a princípio, assim, meu pensamento era, aqui com certeza eu me fardaria. E na época, gente, a farda feminina completa estava em torno de R$ 2.000, isso há quase 10 anos atrás. Isso um pouquinho mais, né, uns 2.000 e pouco. E aí, gente, eu tava nessa fase, numa fase de muita vulnerabilidade social. Então, para vocês terem ideia, eu morava numa casinha, numa área rural, periférica, né, de Angra dos Reis. E lá eu pagava R$ 250 de aluguel. Então, a farda era 10 vezes o valor do meu aluguel. Gente, não tinha condição de eu pensar em investir esse dinheiro em roupa. Isso, obviamente, foi um impeditivo, o que eu não acho ruim hoje, porque provavelmente eu teria me arrependido, né? Mas foi esse o principal impeditivo, assim, na época, né? Pouco tempo depois eu volto, né, pro estado de São Paulo, e ali também eu na cidade que eu tava na época, que era Praia Grande, também não tinha nenhuma igreja. E ali começaram a cair algumas fichas sobre coisas que eu não concordava na doutrina do Daime. E essa era uma fase muito daimista minha, né? Então nessa época eu canalizei muitos hinos e eles vinham muito nessa musicalidade daimista, né? Com essa levada, com esses elementos que falavam do mestre, do padrinho, enfim, da doutrina mesmo.
Então, eu passei muito tempo achando que eu ia ter uma igreja do Daime, então eu achava que eu tinha que me fardar, porque era o único meio de eu ter uma igreja do Daime, era eu ser fardada no Daime, né? Então, eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso e circulando sobre esse pensamento. Mas, como eu te falei, né, foi caindo essas fichas, e se você nasceu depois dos anos 2000, talvez você não saiba o que é ficha, mas ficha era uma moedinha que a gente colocava num telefone público que chamava orelhão e, enfim, a gente usa esse termo para dizer que coisas foram se revelando e a gente foi tendo insights, né? E aí eu comecei a perceber coisas que eu não concordava, coisas que não eram muito legais e fui me afastando, né, da doutrina. Foi uma fase que eu me afastei bastante do cristianismo, com uma crítica muito forte ao cristianismo, principalmente pensando nessa questão de gênero mesmo. Então me aproximei muito da bruxaria, do sagrado feminino ao longo de anos, né? E depois eu vou me reaproximando, né, desse cristianismo mais daimista e popular, né, no geral. Mas, né, depois disso, eu, como curiosa que sou, né, fiquei um bom tempo pesquisando, né, sobre farda, sobre o que significava aquilo, qual era a origem. E aí eu, né, descobri algumas coisas muito interessantes, né. Uma delas é que não havia farda azul, né? Antigamente só tinha farda branca na época do mestre Irineu, né? A farda azul ela é criada após a morte do mestre Irineu. E essa farda branca era uma farda que era usada só em trabalhos oficiais, até hoje só em trabalhos oficiais. E os trabalhos oficiais na época do mestre Irineu eram apenas 8 trabalhos por ano. Então, realmente era uma roupa diferenciada para um evento, né? Então, quando você vê, né, e ela tem referências, né, em festas populares, como o baile de São Gonçalo, lá no Maranhão, tem outras festas populares católicas que tem uma vestimenta muito parecida, né? Eu não lembro agora se é a festa do Divino, mas eu tenho algumas imagens que eu vou colocar aqui para vocês verem. E aí tem essa referência, né? E quando a gente vê essa referência nessas festas, a gente entende que os trabalhos de farda branca eles eram considerados trabalhos de apresentação da doutrina. Não sei se ainda são vistos dessa forma, tá, gente? Mas tudo isso vem de literatura, tá? E de conversas com pessoas, não tirei da minha cabeça. A apresentação da doutrina é a apresentação dos trabalhos para a comunidade e para a sociedade. São trabalhos festivos. Então, ele tem um viés mais cultural, né? Talvez por isso uma vestimenta mais elaborada, né? Então, não era tanto uma vestimenta ritual, né, naquela questão. Então, baseado nisso, né, eu comecei a refletir sobre isso, essas adaptações e mudanças, né, porque hoje, né, depois se cria essa farda azul, que parece um uniforme escolar antigo, né, basicamente para o homem um social mais ou menos comum, né, sem o terno, e com algumas, né, restrições de cores, né, com algumas exigências de cores, na verdade. E aí fico pensando, né, que aumentou também os trabalhos oficiais, né, dentro mais da linha do Padrinho Sebastião. Então hoje não é uma vestimenta que se usa só de vez em quando, mas se usa de uma forma até que recorrente, né? Então passa a ser uma vestimenta, né, ritualística corrente ali, né? E aí, críticas que eu faço a isso, né, que foram pensamentos que me vieram à época, reflexões que vieram para mim, é a mesma crítica que a gente faz ao evangélico que usa terno, né, gente? Então, é uma vestimenta de origem europeia, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Talvez lá em 1900 e bolinha era vestimenta, né, formal da época, era aquilo que era considerado bom, né, e bonito. Mas, né, passados tantos anos, eu acredito que vestimenta é costume, né? Tanto que no inglês, né, fantasia também é costume, né? Uma coisa de palavras é engraçada. Mas eu gosto muito de etimologia, por isso às vezes eu brinco com as palavras. Costume, né, gente? O costume ele vai se alterando conforme a sociedade vai se modificando. Então, eu acredito muito que essas coisas precisavam ser repensadas, sabe? Então, pensando na questão climática, né, na questão do conforto, né, não faz tanto sentido, né, esse tipo de vestimenta, mas eu tenho total respeito por essa vestimenta enquanto símbolo, principalmente nesse contexto mais tradicional e festivo, né, e cultural também, né, principalmente remontando ali as origens do mestre Irineu. Uma outra questão que eu penso, né, aqui, é a questão da farda como um marcador social, porque vestimenta, gente, é um marcador social. Então, aquilo que a gente chama de farda remete ao militar, né? O mestre Irineu, ele era militar
E também a gente tem essa questão de que as fardas, né, os uniformes até escolares, né, na região norte e nordeste eram chamados de farda. E eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de ter muitas escolas militares por lá. Não sei se ainda tem, mas antigamente eu sei que tinha bastante, né? E a gente sabe, se a gente parar para estudar um pouquinho de Foucault, né, nessa origem aí da escola, a gente sabe que tem um pouco uma coisa de normatizar, né, os seres, né, as pessoas, num sentido um pouco nocivo. Então, é uma crítica que a gente faz quando a gente vê uma vestimenta chamada de farda. A questão do uniforme, ela pode ser criticada, né? Mas eu penso que vestimentas ritualísticas, elas têm uma função, né? E elas podem ser, né? Podem ter um uso positivo, que é no fato de você ter uma imantação ali. Então, você vai dar um banho de ervas, você vai fazer uma defumação. Não é uma roupa que você vai, né? Você vai chegar em casa e vai ficar com aquela roupa do descarrego do trabalho. Assim como não é uma roupa que você vai vir com qualquer roupa e vai levar energias do teu dia a dia da rua para o trabalho espiritual. Então, assim como na Umbanda, em outras tradições, na bruxaria, vai ter a vestimenta ritual, faz sentido ter uma vestimenta, né, exclusiva ali para os trabalhos. Mas essa coisa do uniforme, ela também tem um viés de trazer uma equidade assim, social entre as pessoas, porque numa igreja, num centro religioso, vão ter pessoas de várias classes sociais. E aí, gente, nem todo mundo tem dinheiro para estar o tempo todo trocando de roupa, né? Essa coisa do repetir roupa, às vezes é uma coisa que gera constrangimento nas pessoas, às vezes a pessoa não tem saia. Gente, quando eu entrei na Umbanda, eu não tinha saia. Eu lembro que eu fiquei anos usando uma saia que eu ganhei no terreiro, né? Eu lembro que eu entrei pro terreiro, a mãe de santo falou, filha, você tem saia? Eu falei, não. Ela falou, então toma uma para você. Uma usada, mas alguém foi lá e me deu, né? Então eu não tinha um impedimento de fazer parte daquilo ali, porque eu não tinha roupa, né? E aí eu acho que isso entra nessa questão, né, do valor, né? Não valor, mas o custo que é essa vestimenta, né? Não sei o quanto que custa hoje, imagino que deve estar bem mais caro. E não é nem desvalorizando esse trabalho das costureiras, né, gente? Mas eu acredito que na época do mestre, do padrinho, era uma coisa mais acessível, era uma coisa mais comunitária, onde uma fazia para outra, trocavam, enfim, não sei como que era. Mas eu penso que essa uniformidade, ela serve a isso, né? Porque nem todo mundo tem, né, o dinheiro para estar investindo em roupa, para estar sempre, né, igual a gente vê às vezes em igreja neo-ayahuasqueira urbana, né, muito frequentada por classe média, cada dia as mulheres com saias indianas, uma mais bonita que a outra, mas nem todo mundo tem. E não é para virar uma ostentação. E essa é uma crítica que eu faço até a Umbanda, né, e trabalhos de terreiro, onde as pessoas às vezes usam tantas roupas e vira uma ostentação, né, de quem tem mais vai acabar dando mais e do melhor para o seu orixá, para sua entidade. E acho que a proposta do trabalho não é essa, né? Então acaba trazendo um pouco uma vaidade, um materialismo. E essa vaidade, esse materialismo são coisas que atrapalham o trabalho espiritual, né? É isso que eu penso hoje. Então, para mim, quando eu vejo, né, o branco da Umbanda, assim, simples, me traz uma sensação de vestimenta de serviço, de que aquelas pessoas estão a serviço. Assim como quando eu vou num hospital, tem um médico, um enfermeiro, as pessoas todas de branco. Agora, quando eu vejo uma farda, né, com estrela, com coroa, com tantos ornamentos, e ainda chamada de farda, e ainda com essa ideia de ser um soldado, historicamente, né, a gente tem o militar também como uma figura opressora, né? Então isso é algo a se pensar nesse marcador social. Se de alguma forma essas pessoas, não que elas se coloquem assim, mas se não passa a sensação de que elas são superiores a esses visitantes, esses outros que não estão fardados, né? Como se aquilo ali fosse uma hierarquia, né? E aí isso é uma questão que eu acho que precisava ser repensada, mas isso é só uma crítica minha mesmo, pessoal, né? Como um indivíduo religioso que, né, pensou sobre isso, e isso foi também um dos motivos pelos quais eu acabei, né, optando por não me fardar. E é claro, gente, como eu falei, né, respeito a farda enquanto símbolo, né, acho que vestimenta ritualística pode ter uma utilidade, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para o que esses símbolos se tornam, né, na sociedade. Porque, gente, nós somos humanos, a vaidade ela vai aparecer. E com certeza tem gente que se farda por vaidade também, né?
Assim como tem gente que se farda por ostentação, por empolgação. E aí, bom, como eu falei, acabei não me fardando por tudo isso. E também porque com o tempo fui percebendo que realmente o trabalho que eu canalizava não tinha esse viés de ser um trabalho tradicional do Santo Daime, né? Mais clássico, puro, né? Então eu não sentia necessidade de me vincular a uma igreja e também não tinha um coletivo ali, uma igreja, uma comunidade religiosa da minha confiança, né? Que eu sentisse mesmo de fazer parte. E aí, gente, para finalizar esse vídeo, respondendo essa pergunta, né? Fardar ou não fardar? Quem deve se fardar? Deve se fardar aquela pessoa que realmente se identifica com os valores, né, daquela doutrina, com os dogmas, né? Porque tem dogmas, toda religião tem dogmas, a gente adere a esses dogmas para fazer parte. E lógico que não é perfeito, a gente nunca vai concordar 100% com tudo, mas se a gente tem certos dogmas e regras que ferem nossas liberdades individuais, é importante a gente pensar se vale a pena ou não fazer parte disso, né? Então fica essa reflexão. Então deve se fardar aquele que realmente se identifica e tem, né, uma comunidade religiosa acolhedora, respeitosa, que não é preconceituosa, onde você se sente acolhido e se sente parte, né? Então acho que essa é a minha mensagem final. Falei aqui mais sobre a doutrina do Daime, eu sei que na barquinha, talvez na UDV tenha também uso de farda, mas eu não tenho conhecimento sobre para falar, tá? Se você quiser comentar aqui, pode comentar um pouco a tua experiência e conta para mim também se você se fardou ou não, se você queria ter se fardado, como que foi a tua história, o que você pensa sobre isso, que eu adoraria te ouvir também. Então, gratidão e até o próximo vídeo.